Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a classificação para poder falar com propriedade. Ó, o Flamengo chegou com essa vitória, né? 1-0, gol do Léo Ortiz de cabeça, a 36 pontos. O Cruzeiro tem 34. O Palmeiras tem 32, mas tem 15 jogos. Cruzeiro 17, Flamengo 16. Isso significa que o Palmeiras, vencendo os 2 jogos atrasados em relação ao Cruzeiro, ele pode ir a 38. O Flamengo pode ir a 39, vencendo o jogo atrasado. E o Cruzeiro, 34. Então, você pode ter 39, 38, 34. O Cruzeiro pode ficar bem para trás, dependendo dos resultados que forem obtidos pelo Flamengo e pelo Palmeiras nos jogos que tem a disputar. O Palmeiras tem 2 jogos atrasados, o Flamengo tem 1. O Palmeiras é um com o Santos, o outro não me recordo agora. O Flamengo é com o Sport Recife, que é o time que não venceu ainda no Campeonato Brasileiro. Tem 0 vitória, lanterna com 5 pontos ganhos, a equipe pernambucana. Daqui a pouco veremos a entrevista do técnico Felipe Luiz, né, lá no Maracanã. Uma vitória em que o Flamengo não fez um bom jogo, acho que deixou até bastante a desejar, especialmente no primeiro tempo. O Flamengo não foi bem. Melhorou no segundo, o Atlético no segundo tempo, só finalizou depois que sofreu o gol. Impressionante como recuou o Atlético, foi empurrado também pelo Flamengo para o seu campo e teve uma queda muito grande de rendimento e mais um gol de bola parada. O Flamengo fez gol de zagueiros, né? Com o Danilo no Mundial, com o Léo Pereira no jogo do Bragantino, hoje o Léo Ortiz fazendo o gol da vitória, quanto o Fluminense, Léo Ortiz que raspa de cabeça para o Pedro empurrar para o gol. O árbitro Ramon Abate-Abel muito ruim, né? Muito ruim. Juventude no Allianz, o pessoal está me lembrando aqui, obrigado. O jogo atrasado do Palmeiras. O outro jogo além do Santos, né? Os 2 jogam com times que brigam para não cair, né? No caso, né, o Sport, o adversário do Flamengo, é a lanterna, o Juventude é o vice-lanterna e o Santos está na zona do rebaixamento. Então, são jogos, embora seja um clássico paulista, né, que os 2 são favoritos. Então, não é nenhum absurdo imaginar que com os jogos atrasados, Flamengo e Palmeiras abram aí uma distância de 5 e 4 pontos, respectivamente, em relação ao Cruzeiro, que fez 1 ponto dos 2 últimos jogos, empatou com o Corinthians, jogando em São Paulo, e perdeu em casa para o Ceará, pelo placar de 2-1 de virada, diga-se de passagem. Muito bem. Então é isso, gente. Uma vitória importante numa noite que o Flamengo não fez uma grande partida, o Flamengo com uma dificuldade muito grande para produzir ofensivamente, né? E hoje isso ficou claro de novo, encontrou soluções novamente com bolas alçadas e os zagueiros chegando para cabecear. Bom trabalho da equipe lá. O pessoal está falando que é o Rodrigo Caio que trabalha isso, se é ele, parabéns para ele. Mas, enfim, o fato é, quando tem falta frontal à área, é menos perigoso para o adversário do Flamengo do que falta no bico da área. Porque a bola cruzada, seja Rascaeta, que deu o cruzamento para o gol do Léo Ortiz na partida contra o Red Bull Bragantino, na quarta-feira, seja o Luiz Araújo, que hoje cruzou para o petardo de cabeça do Léo Ortiz, a falta frontal não dá em nada. O Flamengo nem consegue levar perigo, e a falta pelo lado do campo é mais perigosa. Isso é um negócio meio bizarro. É impressionante que isso acontece há muito tempo, nenhum técnico consegue resolver, não aparece ninguém que consiga bater faltas minimamente, né? E então a vitória do Flamengo hoje acaba sendo arrancada meio à força ali, numa atuação que ficou aquém do que o time pode produzir, mas agora com a chegada de novos jogadores, há a expectativa de que esse cenário possa se modificar um pouco também. Até porque é uma sequência pesada, todos os times estão sofrendo com isso, e é necessário contratar mais gente para você ter um elenco um pouco mais encorpado, mais farto e poder fazer os devidos ajustes, né? Já no jogo de quarta-feira, levou quinta-feira contra o Atlético Mineiro, o Flamengo já não terá o Pedro, por exemplo, que levou o cartão amarelo. Então, o Flamengo não terá o Pedro, é provável. O Pinto, perdão, quinta-feira não, ele não joga contra, ele levou o cartão amarelo, não joga contra o Ceará domingo. Então, quinta-feira, talvez possa jogar o Pedro, por exemplo, o Juninho talvez possa começar jogando, o Alacian, ele tem aí opções, né, para o jogo dessa quinta-feira no Maracanã, entre o Flamengo e o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, que não é prioridade, importante também essa vitória, porque se o Flamengo tropeça, começa a pressão para botar time principal na Copa do Brasil, quinta-feira tem que ser um time possível. A prioridade tem que ser levar um time forte ao Ceará para enfrentar o motivado Vozão, que venceu o Cruzeiro em Belo Horizonte, e conseguir um triunfo jogando lá no Castelão. Essa tem que ser a prioridade da semana no Flamengo. Não o jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Isso me parece bem evidente e é até uma promessa de campanha do BAP, né, do presidente. Priorizar o Campeonato Brasileiro. Vejamos como vai ser, se de fato isso vai acontecer, se isso vai perdurar conforme ele prometeu ainda em campanha que iria priorizar o Campeonato Brasileiro, não em relação a, nunca entendi dessa maneira, em relação à Copa Libertadores da América, mas sim em relação à Copa do Brasil, da qual o Flamengo é o atual campeão e que dá para você tentar avançar com o time que tem. Se não conseguir, paciência, segue o barco, não pode querer abraçar o mundo com as pernas, colocando todos
jogadores que estão mais desgastados, que naquele momento são os titulares para jogar. Tivemos hoje um lance inusitado com a expulsão foi o Flávio Rodrigues, o árbitro, né, do goleiro Léo Jardim, do Vasco, por fazer cera. Muita polêmica em função disso, mas, olha, eu entendo até o argumento do Fernando Diniz, o juiz não é médico, o árbitro não é médico, o jogador alegava a lesão, mas todo mundo sabe que nessas horas os jogadores estão fazendo cera, né, gente? Isso tem que acabar, cara. Todos os goleiros. E hoje o árbitro, nossa, eu até escrevi lá na minha rede social, se você é um jogador que tem a bola e um adversário encosta em você na tentativa de fazer um desarme, ele não, mesmo que ele não faça a falta, é só você cair, ele dá a falta. É só você cair. Caiu, ele dá a falta. Muito ruim, cara, muito ruim. Não entende minimamente o que é um jogo de futebol, não tem a menor noção. Uma coisa constrangedora, constrangedora. Pessoal, temos agora 2.300 likes.